Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast. Eu sou José Martins Neto e a partir de agora eu tenho a missão de trazer para vocês um pouco mais sobre cultura dos Estados Unidos. Nós vamos fazer isso através de 4 podcasts que vão abordar a democracia, o liberalismo, as artes, principalmente o movimento modernista, e o imperialismo dos Estados Unidos, para que assim a gente consiga analisar o país de maneira bem complexa, bem aperfeiçoada, olhando ele em múltiplas perspectivas, perspectivas essas que vão abranger sua cultura, seus costumes democráticos, sua estrutura geopolítica e muitos outros parâmetros para que a gente possa aprender e comparar com a nossa vivência, com a nossa realidade através da prática, tá certo? Através do ensino prático. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre Tocqueville, Alexis de Tocqueville, né? Pensador francês. Aí vocês podem se perguntar por que eu estou trazendo um pensador francês? Porque esse pensador, Alexis de Tocqueville, que nasceu em 1805 e morreu em 1859, ele é marcado por escrever uma obra em 2 volumes, que é A Democracia na América. E sobre isso ele analisa todos os paradigmas da democracia nos Estados Unidos. Então ele é um livro muito bom, muito clássico para a gente debater um pouco sobre os pilares da democracia nos Estados Unidos. Bom, gente, então dando prosseguimento no assunto, como eu disse, o livro A Democracia na América é dividido em 2 volumes, sendo o primeiro deles publicado em 1836 e o segundo publicado em 1840, né? E isso é importante, essas datas são importantes para que a gente consiga entender o princípio e o momento histórico que o Tocqueville escreve. O momento histórico que o Tocqueville escreve e a pessoa dele em si saíram de uma França napoleônica, onde o governo do Napoleão Bonaparte já começa a ter graves problemas, né, graves problemas históricos, e a família do Tocqueville é aliada aos Bourbons. Então, assim, o momento político deles ali, né, inclusive a família dele nesse processo, estava extremamente caótico. Mas isso é importante saber porque, mesmo sendo nobre, a gente consegue ver em Tocqueville que quando ele analisa a democracia, ele analisa a democracia de uma maneira completa. Por quê? Porque ele avalia principalmente os mecanismos que essa democracia faz e que essa democracia realiza para que ela possa funcionar. Bom, e como é que ele avalia os pontos que a democracia precisa funcionar? Ele faz isso a partir de uma perspectiva empírica, ou seja, ele avalia a democracia a partir da experiência sensorial dos próprios mecanismos democráticos. E assim, ele consegue perceber como que essa democracia contempla a maioria, mas também, ao mesmo tempo, protegendo a minoria. Por isso vamos dizer, a tese, o conceito tocquevilliano mais famoso é o conceito de tirania da maioria. Bom, agora que a gente sabe que Tocqueville é um pensador empirista, um dos conceitos mais importantes em Tocqueville que a gente precisa prestar atenção e analisar é o conceito de tirania da maioria. Por quê? Porque ao analisar os mecanismos democráticos, Tocqueville percebe que a maioria nos Estados Unidos, a maioria numérica dos indivíduos, ela não possui o direito de avançar sobre a minoria, coisa que não estava acontecendo na realidade de uma França que contemplava Napoleão, porque em uma França napoleônica a minoria não tinha direito. Então, analisando a situação dos Estados Unidos, o Tocqueville visa e analisa com profundidade quais são os mecanismos democráticos que reservam o direito da minoria de existência, e não só o direito de existência, mas os direitos e o dever, e como essa minoria participa também dos debates democráticos. Bom, nesse sentido, Tocqueville fala que a
minoria é importante porque é necessário que todas as vozes em uma democracia sejam ouvidas, até para que essa democracia consiga estabelecer princípios de igualdade sociopolítica e princípios que tangem a liberdade dos indivíduos. Bom, pessoal, então agora que a gente tem noção que Tocqueville é um pensador empirista, é necessário que a gente pontue também que ele é um pensador realista. Por quê? Porque ele parte a sua análise de princípios reais que estão presentes e faz essa sua análise de maneira pragmática. Lógico que quando ele faz isso, ele busca um bem comum, né? Ele busca agir dentro da ordem do que era desejável, mas ele faz a sua análise pensando pragmaticamente nas maneiras que ele pode agir para melhorar a sociedade francesa e como que a sociedade norte-americana para ele era um exemplo a ser seguido pela França em questão, né? Porque em virtude do desequilíbrio político francês da época. Bom, então nesse sentido, como já foi falado, ele avalia os mecanismos da democracia dos Estados Unidos que garantem a igualdade e a liberdade. E aqui é importante a gente fazer um parênteses, porque a igualdade em Tocqueville ela é sociopolítica. Essa igualdade, ele quer a igualdade e não o igualitarismo entre as pessoas. Ele quer que a vontade geral russoniana, o conceito de vontade geral, seja garantido, mas com proteção e com sensibilidade para com as minorias. Então, nesse sentido, ele, ele avalia ele avalia o equilíbrio entre o individualismo e o bem comum, né? A partir de várias perspectivas. Bom, dentre as perspectivas que o Tocqueville avalia, então, é importante que a gente saiba que o Tocqueville avalia princípios normativos que fazem com que essa democracia norte-americana funcione na época com relativa estabilidade. Por quê? Porque se comparado à França em um contexto napoleônico, a democracia dos Estados Unidos na época funcionava de maneira relativamente plena e estável. Então, a partir daí, Tocqueville busca formas e mecanismos que fazem com que essa democracia possa funcionar de uma maneira regular, né? Então, ele visa esses mecanismos. Então, a partir daí, ele avalia que um dos mecanismos principais que fazem com que essa democracia funcione são os próprios costumes, crença e cultura popular do povo estadunidense. Então, pessoal, Tocqueville é um pensador que ganha grande impacto nas ciências humanas porque, partindo de uma teoria liberal, ele avalia os pactos morais da sociedade dos Estados Unidos. Bom, desde já é importante que a gente saiba que toda sociedade tem pactos morais. Um exemplo é que, se a gente fosse uma sociedade, digamos, socialista, nós teríamos como pacto moral o estudo, digamos, por exemplo, do materialismo histórico dialético, de conceitos tais como a luta de classes, a igualdade socioeconômica entre os indivíduos através de uma classe social mais centralizada. Bom, então a partir disso, só que a partindo do princípio que os Estados Unidos está tendo a formação de uma democracia liberal, Tocqueville avalia os costumes e crenças e a cultura do povo estadunidense, né? Então ele fala que um dos principais mecanismos que dão coesão e possibilidade de existência ampla para essa democracia é o pacto moral e o comportamento do povo, né? O comportamento do povo que na política busca um Estado mais laicizado, por quê? Porque em comparado à França da época e a própria família dele, que era aliada aos Bourbons, eram absolutistas. Então, um dos fatores que contempla muita teoria tocquevilliana no Estado liberal é que o Estado liberal, de certa maneira, ele é mais laicizado.
Dentre outros comportamentos da sociedade norte-americana que Tocqueville chama atenção, está o fato de que, na visão do Tocqueville, os próprios mecanismos da democracia liberal que garantem uma alternância de poder a essa democracia, que é algo inédito, porque no absolutismo e na monarquia não tem alternância de poder, a menos que o rei morra, né, estão mecanismos que fazem com que essa sociedade consiga analisar as coisas de maneira mais pragmática e mais empírica. E isso é essencial, porque isso garante aos indivíduos e isso amplia a possibilidade da igualdade e da participação mesmo no debate democrático, de forma que a discussão ela pode ser mais amplificada, porque no absolutismo essa discussão política está centralizada na figura real e na democracia liberal não é bem assim. E esses são mecanismos e paradigmas que fazem com que a discussão política seja ampliada para que princípios do bem comum e para que princípios que garantam que a sociedade possa viver melhor possam ser atingidos e buscados com maior facilidade. Bom, pessoal, então a partir do momento que Tocqueville contempla que em uma democracia liberal os mecanismos de participação políticos são ampliados e comparados ao absolutismo da época, e que isso está intimamente ligado aos costumes sociais, é importante que Tocqueville fala também que essa democracia nos Estados Unidos vingou devido ao espaço geográfico do país. Né? Os Estados Unidos é um país enfim, com um dos maiores espaços geográficos do mundo. Então, isso fez com que a democracia dos Estados Unidos precisasse de muita participação do povo. E essa participação do povo foi importante para a própria consistência democrática. Por quê? Um lugar onde muitos participam é um lugar onde você tem uma descentralização do poder, né? Muitas vozes, muita participação democrática. E isso foi fundamental, posteriormente, para que os Estados Unidos conseguissem firmar os seus princípios federativos. Princípios esses que dão maior autonomia regional, né, ao governante e fazem com que se tenha freios e contrapesos regionais que controlam e que dão limite ao poder central, né? Que isso é essencial, porque quando você coloca um limite ao poder central e esse limite é regional, você possibilita que enfim, todo o território esteja unido e possibilita também que as próprias pessoas em âmbito regional possam promover uma auto-organização que melhor faz efeito na sua vida, em aspectos práticos. Isso faz com que o serviço público funcione e que a democracia funcione de uma maneira bem ampliada. Bom, segundo Tocqueville, além dessa democracia funcionar de maneira ampliada, além desses benefícios estatutários, está o fato que com o poder mais descentralizado, o indivíduo ganha mais autonomia. E essa autonomia, ela vem atrelada ao protagonismo maior dos indivíduos. Por quê? Porque com uma administração mais regionalizada, o indivíduo ele tem o poder público, ele pode participar mais ampliadamente da discussão política. E isso em Tocqueville é fundamental. Ademais, gente, essa participação política é fundamental em Tocqueville, porque a partir do momento que essa participação acontece, além do debate político ocorrer com vozes múltiplas, através da participação política, esse indivíduo pode ter mais autonomia. E tendo mais autonomia, através da sua participação no debate, através de um Estado que propicia uma vivência democrática, esse indivíduo fica livre para que ele mesmo possa exercer as suas múltiplas potencialidades. Ele fica livre para ser o que ele quer ser. Ele fica livre para ser o que ele quiser ser. Então a teoria tocquevilliana é muito importante, porque ela avalia os Estados Unidos não apenas do ponto de vista protestante, como muitos acham, mas ela avalia os Estados Unidos através das suas culturas, múltiplos costumes e perspectivas do pacto moral estadunidense sobre como eles obedecem às leis estabelecidas.
Além disso, essa teoria é fundamental porque, como vimos, essa teoria estabelece o princípio que, que não pode haver em uma democracia a tirania da maioria sobre a minoria. Então, assim, essa teoria ela é importantíssima porque ela acaba e resguarda a minoria o direito não apenas de participar do debate público, mas também o direito de ser ouvida. E isso é muito importante, porque assim, em uma democracia, para que essa democracia aconteça, para que as múltiplas vozes sejam ouvidas, é fundamental que a minoria participe ativamente. Então, sendo assim, gente, mesmo sendo nobre, o raciocínio do Tocqueville, mesmo ele sendo de origem nobre, é muito importante, porque ele tem essa sensibilidade para com as minorias. Assim sendo, gente, além de avaliar os Estados Unidos a partir de múltiplas perspectivas, analisando os costumes, a cultura e as crenças, essa teoria é muito importante devido ao fato de nela estar presente mecanismos que efetivam a proteção às minorias. Então, gente, agora que a gente conseguiu avaliar os Estados Unidos partindo da sua vivência democrática de acordo com o que diz o Tocqueville, como que são as bases dessa democracia, eu quero aqui fazer um convite para vocês verem os nossos próximos podcasts sobre artes, sobre como que existe o desenvolvimento da arte moderna nos Estados Unidos e sobre o imperialismo norte-americano. Também a gente vai discutir nesses podcasts o liberalismo e para isso a gente vai usar um outro autor. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. A participação de vocês é fundamental, então deixe o like, deixe o seu comentário, deixe formas com as quais a gente pode estar atuando para melhorar o nosso trabalho e até o nosso próximo encontro. Um abraço.